Olá pessoal! Nesse vídeo nós vamos falar sobre como utilizar regras condicionais no seu orçamento. Perceba que agora, ao abrir o orçamento, o menu lateral traz uma nova opção, que são as regras condicionais. Clique no menu para abrir a área de criação de regras. Aqui você vai conseguir criar uma ou mais regras clicando no botão Novas regras adicionais. Aqui nessa janela, nós conseguimos criar um grupo de regras. Você pode criar simplesmente uma regra, mas quando for necessário, pode criar também mais de uma. Você vai perceber que será possível escolher o escopo de aplicação dessa regra, se ela vai atingir itens dentro de composições ou diretamente os serviços e composições. Você também vai poder indicar o campo que será afetado. As regras podem estar relacionadas a um percentual de BDI, a acréscimos aos valores e também ao bloqueio de ajustes nos coeficientes. Veja que dependendo do que eu escolho aqui, itens da composição ou serviços e composições, os campos adicionais aqui embaixo mudam. Então, quando eu escolho que o escopo da minha regra será diretamente os meus serviços, eu vou precisar completar apenas o campo afetado e indicar o percentual. Vamos inicialmente nomear aqui o grupo dessa regra que nós estamos criando. Eu vou clicar aqui no campo Nome e digitar aqui BDI por regra. Vai ser preciso também indicar uma sigla para esse grupo de regras que eu estou criando, que nesse exemplo será RBDI. Você pode adicionar uma descrição para detalhar melhor a criação dessa regra e auxiliar em uma análise futura do seu orçamento. Deixe marcado o botão ativo para que você possa utilizar essa regra em serviços do seu orçamento. Então, veja que aqui a minha regra número 1 está com o escopo definido como serviços e composições, campo afetado BDI, e agora eu vou digitar aqui um percentual para esse meu BDI que eu vou definir pela minha regra. Depois que eu preenchi esses campos, basta clicar aqui em salvar. Veja que agora, na área de regras condicionais, eu já vejo essa primeira regra que eu acabei de criar aqui. Então, eu vejo o nome da minha regra, BDI por regras, a sua sigla. Caso tivesse uma descrição, eu também veria aqui. E a regra em si, eu consigo ver que ela é aplicada a serviços e composições. Ela se refere a um percentual de BDI, que é de 17%. Agora, vamos voltar aqui à nossa área de etapas e serviços. E veja que aqui eu consigo aplicar esse meu BDI de regras a uma etapa inteira ou a um serviço específico. Caso eu queira, por exemplo, que a minha etapa de fundações e estruturas tenha essa regra que eu criei, então eu venho aqui na engrenagem, clico aqui em editar e veja que eu consigo enxergar aqui na minha área de edição o campo regras condicionais. E eu vejo que nenhuma regra está especificada para essa etapa ainda. Então, eu consigo editar aqui clicando na setinha e escolher aqui a minha regra que eu acabei de criar, BDI por regras. Vou clicar agora em salvar. E veja que agora eu já vejo uma indicação aqui de BDI diferenciado. Ao clicar aqui no menu de BDI, eu consigo identificar que existem 5 itens agora com BDI de 17%. Acessando aqui a área de itens com BDI diferenciado, veja que eu consigo, clicando aqui no percentual de 17, ver que todos os itens da minha etapa 3, que é a minha etapa de fundações e estrutura, estão com o meu BDI de 17% definido na regra. Agora vamos ver que nós podemos também aplicar a regra a um item específico. Então, eu vou voltar aqui nas minhas etapas e serviços, vou abrir agora a minha etapa aqui de paredes e vou colocar aqui no serviço de alvenaria, clicando aqui na engrenagem do serviço, no editar,
Eu vejo também aqui o campo de regras condicionais, vou clicar na setinha e aplicar a regra especificamente a esse serviço. Clicar agora em salvar. E agora a gente pode, tanto acessando aqui o próprio serviço, nós podemos ver nas informações gerais que nós temos um BDI sendo aplicado de 17%, e nas regras condicionais eu vejo que eu estou seguindo o BDI por regras. Vamos agora testar uma outra regra, criando mais um grupo de regras lá na nossa área de criação. Vou fechar aqui essa janela, voltar aqui no menu regras condicionais, vamos clicar aqui para criar uma nova regra condicional. A minha nova regra vai ter um escopo também de serviços e composições, mas agora eu vou escolher um acréscimo ao valor. Vou digitar aqui que vai ser um acréscimo de 20% e vou nomear aqui essa regra como adicional por regras. E vou indicar também uma sigla para esse grupo de regras que eu estou criando. Depois de completar esses campos, vou clicar agora em salvar. E veja que eu já tenho aqui na minha lista de regras condicionais, mais essa regra que eu criei relacionada agora a um adicional de 20% para serviços e composições. Então, eu vou acessar novamente aqui a área de etapas e serviços. Vou acessar aqui minha etapa de paredes. E agora aqui no serviço de chapisco, eu vou clicar aqui na engrenagem, clicar em editar. E eu já vou poder escolher aqui no campo regras condicionais a minha outra regra adicional por regras. Veja que à medida que eu vou criando regras, essa minha lista de opções ela vai aumentando. Então, vou selecionar agora adicional por regras. Veja que esse meu valor inicialmente está como R$ 4,63 e agora eu vou salvar. Eu já tenho aqui o indicativo que esse valor está acima do oficial de referência, justamente porque eu apliquei um percentual maior a esse serviço. Vou clicar aqui 2 vezes sobre o serviço para que nós possamos ver o que aconteceu aqui dentro, tá? Veja que quando eu abro aqui na área dos coeficientes da minha composição, eu vejo coeficientes, valores unitários, mas agora eu tenho um fator K aplicado a esse serviço, um fator K de 1,2. Então, corresponde exatamente aos 20% que eu defini aqui como acréscimo para essa minha composição. Eu consigo ver que foi aplicada uma regra, tanto aqui nessa janela, vendo o fator K, como nas informações gerais aqui da minha composição. Eu vejo aqui o campo regras condicionais, onde eu vejo o adicional por regras acrescentado. Então, vamos voltar lá na nossa área de regras condicionais. E veja que você ainda pode criar um novo tipo de regra para o escopo de serviços e composições. Selecionando aqui na área de escopo serviços e composições, nós ainda podemos bloquear ajustes nos coeficientes. Então, eu posso nomear esse grupo de critérios como bloqueio de coeficientes. Preciso criar também uma sigla aqui para esse grupo de regras. E agora, com os campos preenchidos, eu já consigo salvar. E veja que eu tenho também uma regra adicionada aqui. E posso aplicar da mesma forma. Volto lá em etapas e serviços, clico aqui em uma etapa, escolho o serviço onde eu quero aplicar aquela minha regra. E eu escolho aqui na minha lista, bloqueio de coeficientes. Salvar. Esse bloqueio de coeficientes, diretamente aqui no serviço, ele serve para que, caso eu aplique algum desconto dentro do sistema que faça alterações em coeficientes, para essa composição específica, onde eu especifiquei esse bloqueio, o sistema não vai mexer. Então, esses coeficientes aqui para
pedreiro com encargos, servente com encargos e o serviço de argamassa, esses coeficientes aqui, eles estão bloqueados pela minha regra. Consigo ver também aqui na área de informações adicionais que eu estou com esse bloqueio aqui ativo para essa composição, tá? Então, essas são as opções de regras para o escopo de serviços e composições. Mas, além disso, nós também podemos criar regras que afetem itens dentro de composições, que é o que nós vamos demonstrar agora. Vou fechar aqui essa janela, vou voltar na área de regras condicionais, clicar aqui para criar uma nova regra. Veja que agora, ao invés de escolher aqui embaixo serviços e composições, eu vou deixar marcado aqui itens da composição. Eu posso escolher também o campo que será afetado, que pode ser também o BDI, o acréscimo ao valor ou o ajuste nos coeficientes. Mas agora, essas regras vão atuar nos itens internamente na minha composição, no meu serviço, certo? Então, se eu colocar aqui um campo afetado de BDI, eu vou definir aqui que vai ser 15% esse meu BDI. Eu consigo dizer para o sistema aonde eu quero definir esse percentual de BDI aqui já dentro da minha regra, utilizando filtros. Então, veja que aqui embaixo eu tenho o primeiro filtro, que eu posso dizer que quando eu encontrar um item dentro do meu serviço que for de uma fonte específica, posso dizer, por exemplo, aqui, ó, quando for um item de composição própria e for um item de material, eu quero utilizar esse meu percentual de 15%. Então, o sistema ele vai procurar dentro da sua composição se existe um insumo próprio da categoria material e vai aplicar a esse item especificamente esse percentual que você indicou aqui para o BDI de 15%. Agora, vamos adicionar mais uma regra aqui a esse grupo de regras que eu estou criando. Para isso, eu vou clicar aqui, ó, em nova regra, dentro dessa janela mesmo. Veja que o sistema ele já está guardando a sua regra número 1 e agora ele vai acrescentar essa nova regra que você está criando. Nós vamos deixar o escopo como itens da composição também. E agora eu posso modificar o campo afetado aqui. Vou colocar, por exemplo, um acréscimo ao valor. Agora eu vou indicar de quanto vai ser esse acréscimo, vou colocar aqui de 30%, e vou dizer, por exemplo, que essa regra ela vai afetar itens do SINAP para a categoria de mão de obra com encargos. Então, veja aqui, em um mesmo grupo de regras, eu criei aqui uma regra para o BDI de composições próprias e também uma regra para acréscimo de valor da mão de obra com encargos complementares do SINAP. E agora eu preciso nomear esse meu grupo de regras. Então, eu vou colocar aqui que vão ser regras que eu vou utilizar nas minhas composições próprias. Defini aqui o nome do meu grupo de regras e agora eu vou criar uma sigla para esse meu grupo de regras. Com essas indicações feitas, eu já posso clicar aqui para salvar esse meu grupo de regras. Agora, veja que na minha lista eu tenho o título, regras para composições próprias, a minha sigla e também aqui um resumo de como essa regra vai atuar. Ela vai atuar em itens da composição. Quando for composição própria, vai ser um BDI de 15% para os materiais, né? E quando for um item do SINAP, ela vai aplicar um acréscimo de 30% aos itens de mão de obra com encargos. Vamos demonstrar isso aqui na área de etapas e serviços. Agora aqui dentro de serviços preliminares, eu tenho uma composição própria. Eu vou abrir aqui o detalhamento para vocês, para que você veja que nós temos um material, aqui placa de obra como um insumo próprio, certo? E ao mesmo tempo eu tenho itens do SINAP, né, de mão de obra com encargos complementares. Então, agora a gente vai aplicar aquela regra que nós criamos. Eu vou vir aqui em informações gerais,
E aqui eu vou clicar para editar, colocar aqui a opção de regras para composições próprias. Cliquei agora em salvar. Vamos acessar agora a aba de coeficientes dessa composição. Veja o que aconteceu. Onde nós tínhamos um material, um insumo próprio classificado como material, nós temos aplicado aqui um BDI de 15%, conforme a nossa regra. Ao mesmo tempo, nós temos aqui um percentual adicional de 30% sendo aplicado apenas aos itens SINAP de mão de obra com encargos complementares. Então, através de uma regra, eu consigo determinar especificidades para um serviço, tá? Então, relativas a BDI, relativas a percentuais adicionais, inclusive de itens de fontes diferentes. Então, essa é uma forma de você utilizar um grupo de regras, onde você consegue definir padrões diferenciados para a sua composição dentro do orçamento. Agora, vamos fechar um pouquinho essa janela. Eu vou voltar lá na área de regras condicionais. Só para demonstrar para vocês uma outra possibilidade que nós temos também. Eu vou clicar aqui em novas regras condicionais. Vou escolher itens da composição. Vou escolher aqui bloquear ajustes nos coeficientes. Quando eu escolho assim, dessa forma, bloquear os coeficientes dos itens, veja que ainda fica habilitado para mim um primeiro filtro. Então, eu consigo dizer em que itens eu devo bloquear os coeficientes. São itens de todas as fontes, de todas as categorias, ou de alguma fonte específica, de alguma categoria específica. Dessa forma, você consegue selecionar aqui. Eu quero só do SINAP, eu quero que ele bloqueie apenas o que for mão de obra. Então, você consegue ir informando aqui. E caso você precise de mais filtros, você consegue também clicando aqui em adicionar novo filtro. Então, eu quero agora que ele bloqueie também de itens que sejam ORCE. Então, eu pesquiso aqui na minha lista a fonte ORCE e eu indico a categoria também. Então, se eu quero que ele bloqueie também a mão de obra do ORCE, eu vou definindo aqui os meus filtros e eu vou dizendo se esses filtros são complementares ou filtros únicos. Quando eu tenho filtros complementares, quer dizer que todos eles vão ser utilizados na aplicação aqui dessa regra geral. Então, o que for SINAP vai ficar bloqueado, o que for ORCE vai ficar bloqueado. Em algumas situações, você pode ter a possibilidade de filtros únicos. Então, você vai poder fazer valer um filtro ou outro, dependendo da sua regra. Então, nessa outra configuração, bastaria atender a um dos filtros para que a regra fosse válida. Tá? Veja que nós temos ainda as possibilidades de excluir filtros que você tenha criado. Então, caso seja necessário, você também consegue remover. Você também consegue indicar grupos e subgrupos. E também consegue trabalhar com a lógica de exclusão, trocando aqui o sinal de igual pelo sinal de diferente. E aí ele vai excluir os itens aqui da ORCE, da categoria de mão de obra, e não vai bloquear os ajustes dos coeficientes nesse exemplo aqui. E mais uma coisa que nós precisamos entender sobre as regras diz respeito a esse botão aqui em cima, global. Veja que quando ele está ativado, essa regra vai valer para todos os itens do orçamento que não tenham uma outra regra aplicada. E quando está assim inabilitado, essa regra ela vai valer apenas quando ela for aplicada a uma composição no seu orçamento. Então, pessoal, é assim que você pode utilizar regras, criar personalizações dentro do seu orçamento para BDIs, acréscimos de valores ou bloqueios de coeficientes.
A área de regras condicionais também nos mostra na aba Serviços e Insumos a lista dos itens que estão obedecendo a cada uma das regras existentes no orçamento. Então, veja que a opção de RBDI está relacionada ao serviço de alvenaria. Clicando aqui no R adicional, nós vemos que foi aplicada ao serviço de chapisco. A regra referente ao bloqueio de coeficientes está associada ao item de embolso, e já a regra de composições próprias está aplicada a esse serviço de placa de obra. Até o próximo vídeo.